Olá, seja muito bem-vindo a mais um Devocione comigo. Hoje eu quero começar te pedindo desculpas por essa voz um pouco rouca. Essa semana eu perdi a voz, mas já estou me recuperando e não poderia deixar o nosso encontro semanal passar em branco, ainda mais próximo dessa data tão simbólica que é o Natal. Eu quero compartilhar com você o versículo, dois versículos que se encontram no capítulo 9 de Isaías, o versículo 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. E diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu quero trazer uma reflexão para você em cima desse texto. E o livro de Isaías, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. Esse texto revela sobre a vinda de Jesus. Um pouco mais à frente, no capítulo 7, ele diz assim, no capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E ali no versículo 9, né, que é o versículo, capítulo 9, versículo 6 e 7, que são a nossa referência de hoje, fala sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Mas eu não sei se você percebeu. No capítulo 6 começa assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Você percebeu o tempo verbal que Isaías escreveu esse versículo? Um menino nos nasceu, Jesus já havia nascido. Opa, Chay, você não disse que esse livro ele foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus? Sim, Isaías é reconhecido até hoje como um dos maiores profetas da história. O livro de Isaías se encontra no Velho Testamento. Nada sobre Jesus havia acontecido, não havia nenhum sinal a não ser as profecias. O que eu quero te dizer com isso? Que para Deus não existe tempo. Para Ele, assim como a Bíblia fala, um dia equivale a 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui, o profeta Isaías estava anunciando Jesus e Jesus como um filho de Deus. Para ele não existe tempo. Como promessa, ele já havia nascido, já havia acontecido. No livro de Isaías, a gente encontra muitas outras profecias no tempo verbal, no tempo passado, porque nós, desculpa, acreditamos e confiamos num Deus atemporal. O que eu quero te dizer é que Isaías, 700 anos antes, foi usado por Deus para anunciar Jesus. Hoje, Jesus já veio. Jesus já é conosco. A época do Natal é uma época linda porque a gente consegue relembrar o nascimento de Jesus. Alguns lugares, algumas famílias, algumas pessoas
gostam de montar um presépio, contar essa história para as crianças, ainda preservam essa tradição. Mas independente de qualquer tradição familiar, qualquer ato religioso que você possa ter, independente de qualquer coisa, Jesus a presença dele é real. Você tem ideia de que uma pessoa enviada por Deus veio à Terra, esteve aqui, passou por todo tipo de aflição, transgressão, humilhação, foi crucificado da forma mais cruel que existia na época. Foi crucificado da forma como se crucificavam os bandidos, os fora da lei, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus enviou Jesus como um presente para nós. Essa época do Natal, final de ano, é maravilhoso estar com a família, é maravilhoso trocar presentes, é maravilhoso comemorar, comer à mesa, comer comidas natalinas, né, que a gente só come nessa época. Mas o melhor de tudo é comemorar esse presente que nos foi dado, esse favor imerecido que foi oferecido a nós. É de nosso livre acesso, a gente só precisa aceitar, querer viver com ele, querer viver esse amor, aceitar esse presente. Alguém que foi reconhecido não pelos homens, mas por Deus, porque muitos não o reconheceram quando ele veio. Mas a verdade é, alguém que veio, um Deus se fez homem, veio à Terra para que pudesse nos trazer salvação. E ele não só trouxe salvação, enquanto ele esteve aqui conosco, ele nos trouxe cura, ele nos trouxe revelação de quem Deus é. Ele está disponível até hoje e ele marcou a nossa história. Eu não sei no que você acredita. Eu não sei se você acredita em Jesus como seu suficiente Salvador, mas eu quero que você reflita, eu quero te trazer uma reflexão hoje. Alguém que veio, que ressuscitou, morreu, ressuscitou e marcou a história. Nenhum outro marcou a história como Jesus marcou. Você pode até não acreditar nele, você pode até não tê-lo como seu único e suficiente Salvador, mas você há de reconhecer que Jesus mudou a história. Tanto que hoje, independente da sua religião, daquilo que você acredita, em qualquer lugar do mundo que nós possamos ir, já está marcado. Ele veio e ele marcou a história. Antes e depois de Cristo. Antes dele era uma coisa, depois dele virou outra coisa. Antes dele era só uma promessa, depois dele é o Verbo vivo que veio do céu e nos trouxe vida e nos trouxe salvação. Eu quero te convidar a, nessa data tão festiva, tão maravilhosa de união, de paz, de família, você possa refletir, você possa desejar estar com aquele que veio para te salvar, com aquele que é vivo, vivo está, com aquele que te ama, que veio como um presente,
E assim como tantos presentes que a gente aceita, recebe nessa época, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, o presente não só para a época do Natal, mas para todos os dias da sua vida. Ele, ele veio, voltou ao Pai, vivo está e deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Então peça hoje, Jesus, se o Senhor é mesmo quem achar e diz que é, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz para que a gente faça a prova dele. Prova e vê como o Senhor é bom. Então faça a prova desse presente que veio do céu para você e seja abençoada. E seja abençoado. Um feliz Natal. Que a presença de Jesus esteja sobre você. Que a paz de Deus seja sobre o seu lar. Eu quero declarar sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que você sinta uma paz diferente. E essa paz não são coisas, não são pessoas, não são situações. Essa paz tem um nome e essa paz é Jesus. Deus te abençoe. Um Feliz Natal. Se essa palavra abençoou você e se você lembrou de alguém, eu quero te convidar a compartilhar essa palavra. Toda semana nós temos devocionais novos aqui no canal. Então, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja ligado. Toda semana tem uma palavra nova de vida, vinda do coração de Deus para nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo Devocione comigo.